Continuando no livro de João, no capítulo 21, no versículo 15, Jesus olha para Pedro e fala: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas? Mais do que esses outros me amam? Sim, Senhor, sabes que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. 16. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me amas? Então Pedro ficou triste, porque Jesus ter perguntado 3 vezes: você me amas? E respondeu: o Senhor sabe tudo, e sabe o que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Aqui você vê Pedro afirmando 3 vezes que amava Jesus. Mas se tu olhar uns capítulos antes, quando Jesus estava sendo interrogado por um grande sacerdote daquele tempo, Pedro nega ele diante das pessoas que estavam com ele, se esquentando naquela fogueira. Mas aqui Jesus mostra para Pedro que, independente de Pedro ter negado ele 3 vezes, Jesus continuava a confiar em Pedro. E Pedro, por sua vez, agora afirma 3 vezes: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E eu te amo, Jesus. Então, tome conta das minhas ovelhas. Assim é nós na nossa vida. Se nós decidirmos seguir a Cristo e seguir a palavra que Ele colocou nos nossos corações, nós devemos tomar conta das suas ovelhas. As suas ovelhas é todos aqueles que crê e aceita a sua palavra. Se tu olhar nos versículos um pouco mais para frente, ele vai dizer a Pedro, ao dizer isso, quando você era moço, aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos e alguém vai amarrá-lo e levar para onde você não vai querer ir. Aqui está a palavra de Deus, mostrando para Pedro que como ele amava Jesus e carregava as verdades, que Jesus libertava, Jesus curava, Jesus transformava aquele que era criatura em filho de Deus. Basta crer que Jesus era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. Pedro levava essa mensagem e Jesus afirmava que Pedro iria a lugares aonde talvez ele não quisesse ir, porque quando ele era moço, ele aprontava, ia para onde queria. Assim é nós quando nós estamos caminhando com Cristo e somos recém-convertidos e ainda não sabemos todas as coisas que Deus quer revelar para nós. Nós acabamos errando, acabamos caindo, acabamos falhando em algum momento, como Pedro, a negar a Jesus. Por 3 vezes, num dia, Pedro nega Jesus. Pedro andou com ele 3 anos e meio. Mas por um dia, por fraqueza, acaba negando a Jesus, porque ele olhou para a dificuldade, olhou para a situação difícil e não confiou na palavra que Jesus disse: se estiverem vós em mim e eu em vós, pedireis o que queres e eu o farei. É as palavras que Jesus deixou determinado para aqueles que são filhos. Nós somos filhos de Deus. E não podemos se apegar se erramos na caminhada, porque a palavra de Deus diz que aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. É o que Cristo fez naquela cruz. Ele carregou, ele foi pregado numa cruz que ele não merecia. Numa cruz que era para mim e para você. Ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado para que nós pudéssemos acessá-los a Deus. Então lembre-se, você está numa situação onde a tua fé não está alcançando a vontade de Deus, não está alcançando de você conseguir ir até a igreja. Essas palavras, foi Cristo que venceu na cruz e Ele quer que você volte, Ele quer que você afirme a palavra. Eu te amo, Jesus, eu preciso do Senhor. Amar aqui é aquele que conhece. Eu conheço Jesus, eu sei o que Ele fez na minha vida e sei o que Ele pode fazer na tua. Se você crê no Filho de Deus que veio nessa terra para tirar o pecado que existe no ser humano de não conseguir mais confiar em Deus, você vai acessar coisas grandes, você vai acessar o trono da graça, aonde você e Deus vai
ser contra a situação difícil, contra Satanás, contra os problemas, porque é você e Deus. Agora nessa terra, você é o Filho de Deus, você representa o reino. Então continua na verdade que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Cristo. Comece a confessar isso, porque a fé vem quando você ouve a mensagem que Cristo fez por você, não o que você está fazendo. Se você está negando a Jesus hoje, você já não reconhece Ele mais como teu Senhor e Salvador, olha o que Ele fez na cruz, e você verá Deus mudando a tua história, escrevendo o teu nome no livro da vida, porque a aliança que Ele faz com nós é eterna. Ele nunca deixou de nos amar, mas nós deixamos de confiar nele, de acreditar nele por causa da situação difícil. Por quê? Porque o inimigo vem querendo matar, roubar e destruir. Ele levanta problemas, ele engana pessoas para ficar na mentira e não vê as verdades que Deus tem para nós, que Deus nos ama, que Deus tem bênçãos para nós nessa vida. Se crerdes, verá a glória de Deus se manifestar em você. A palavra mesmo dele diz, o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Se eu tenho fraqueza, o poder dele vai vir e vai se aperfeiçoar. Ele vai te libertar de qualquer situação que você está passando, seja da droga, seja do vício, seja da mentira, seja até mesmo da pornografia. Ele te liberta, basta você confiar na palavra que Ele tem a teu respeito. Ele enviou Jesus para morrer no teu lugar, para que você não viesse sofrer a punição, porque o salário do pecado é a morte, e a morte é a separação de Deus. Mas agora, Cristo estando sobre você, Ele te santifica, pelo que Ele fez naquela cruz. Levanta e anda, saia dessa situação, olhe para frente, uma semana abençoada, porque você vai se voltar para Deus, e Deus vai se aproximar de você, mostrando para ti o que está te impedindo de crescer, impedindo de avançar, é porque tu não confia na palavra dele. Tudo o que pedires no meu nome, eu farei, eu farei. Ele está fazendo a teu favor. Deus não é um Deus que mente. Ele vai dizer, eu não sou filho do homem para que minta, e eu não sou homem para que se arrependa. Tendo eu prometido, eu vou cumprir. E se ele cumpriu, que se eu crer em Cristo Jesus será salvo eu e minha casa, que a descendência de um justo nunca mendigará um pão. Ele prometeu na sua palavra, se o Filho vos libertar, serás livre. Então você não precisa estar preso, basta você confiar nessa palavra e começar a confessar, eu sou livre porque Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu sou livre porque eu conheço a verdade é que Jesus Cristo é o caminho, e Ele vai me guiar nessa terra. Confia na palavra que vem do Senhor, leia a Bíblia, olhe pregações, e Deus vai te revelar aquilo que você está errando, e peça ao Espírito Santo para que venha te acordar, para que você possa orar, possa falar com Deus e confiar mais em Deus.